Por que que a grande maioria dos robôs de day trade simplesmente não funcionam? Eu tenho certeza que em determinado momento você comprou um robozinho de alguém, colocou esse robô na sua conta da mesa proprietária ou no seu capital próprio, você viu que nos primeiros dias começou a funcionar e depois simplesmente não funcionou mais. O robô do nada, ele entrou em uma sequência de stop tão absurda que você acabou perdendo conta ou desistiu de usar essa automação e aí perdeu completamente a confiança. Nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente por que a maioria das automações são ruins e fazem você perder dinheiro, certo? Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com você. A culpa do stop, da sequência de dias negativos, não é da automação. Isso mesmo, não é do robô. A culpa nunca é do robô. A culpa é de quem criou o robô. Por quê? Porque um robô, uma automação, só vai fazer aquilo que lhe foi designado, certo? E para isso, para o robô entrar em uma operação, ele precisa saber qual que é o contexto que ele vai usar para entrar em uma operação, certo? E não é só isso. Ele precisa saber o tamanho do stop, o tamanho do take, ele precisa saber se tem break-even, certo? Ele precisa de tudo isso para poder executar uma entrada. Só que não é isso que o pessoal faz. O pessoal, na ânsia de tentar vender uma certa facilidade, o que é que eles fazem? Eles simplesmente vê qualquer operacional, tipo, cria um operacional de maneira completamente aleatória, testa o operacional por uma semana, um mês, no máximo, aí pega esse operacional, transforma em automação e vende, certo? Sem testes, sem parâmetros, sem nada. Simplesmente vende. E você vai lá e acaba comprando, certo? Só que, qual que é o grande problema aqui? O grande problema é o operacional. O mercado financeiro, ele é cíclico. Ou seja, às vezes a gente está em um período de mercado que o mercado está completamente indeciso. Ele tenta fazer uma tendência de alta, do nada já volta. Ele tenta fazer uma tendência de baixa, do nada fica lateralizado. E nisso passa semanas, passa meses. Por quê? Porque o mercado ele é cíclico. O mercado ele se move com base no sentimento dos investidores, certo? Então fica um pouco difícil você pegar um operacional que criou agora e jogar para uma automação trabalhar, porque esse operacional ele não tem uma estatística. Ou seja, esse operacional que está sendo utilizado pelo robô nunca passou pelos principais perfis de mercado. Ou seja, não enfrentou, por exemplo, uma pandemia, não enfrentou uma guerra, não enfrentou uma decisão de taxa de juros, não enfrentou uma semana inteira de indicadores econômicos muito fortes. Então a automação ela nunca operou nesse contexto. Mas o cara, na ânsia de tentar vender, ele cria qualquer coisa, transforma em robô e vende. É simples assim. Eu sei que vai ter algumas pessoas que podem falar mal de mim, mas vamos ser sinceros, é assim que funciona, certo? Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com você é justamente esse. O fato de estar tomando stop a torto e a direito não é culpa do robô. É culpa de quem criou o robô, que criou o robô sem estatística, criou um robô com um operacional que ele mesmo sabe que não tem uma estatística de médio e longo prazo para saber se funciona, simplesmente criou o robô e está vendendo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sua percepção com relação à automação. Muita gente acha que utilizar um robô, utilizar uma automação, vai ser a solução da vida da pessoa. E não é bem assim. Qualquer pessoa, qualquer automação, qualquer sistema que opere no mercado financeiro sempre vai fechar um dia, 2 dias, talvez uma semana no vermelho, no stop, certo? Para você ter uma ideia, até os grandes players do mercado, esses mesmos que movimentam o mercado, que manipulam o mercado, fecham dias negativos. E a gente está falando de um dia negativo de 1, 2, 3 milhões de dólares. Então, por que você acha que a automação não vai fechar negativo? E aí que está o problema. Porque você acha que a automação vai ser a solução da sua vida. Então, você pega basicamente tudo o que você tem e coloca nas mãos da automação. E não é bem assim. Então, você simplesmente coloca o robozinho para fazer um valor financeiro muito alto. Você coloca um stop que às vezes nem você usaria aquele stop. Coloca para o robô utilizar. E aí, quando vem um dia ruim ou uma semana ruim, você simplesmente perdeu dinheiro por causa que o robô tomou stop. E o robô ele toma stop por dois motivos. Primeiro que o mercado
ele é completamente imprevisível. A gente entra em uma operação sabendo que a gente pode perder também. A automação também faz a mesma coisa. A grande maioria dos stops que a automação toma é com relação ao operacional, e eu já expliquei para você. Então, uma coisa que você tem que entender: a automação, ela foi feita para fazer por você aquilo que você não consegue fazer sozinho. Eu sei que é difícil lidar com gerenciamento. Eu sei que é difícil saber o time certo de entrada. Eu sei que é difícil um monte de coisa quando você está na frente da tela. E às vezes isso cansa você. Então a automação, ela vai fazer para você aquilo que você tem dificuldade. Às vezes o cara entra em uma operação, a operação está aberta, já bate ansiedade. Ele já começa a arrastar stop, já começa a proteger cedo demais, não sabe até onde vai segurar aquela operação. Isso vai gerando uma bola de neve. E aí o cara teve um dia bom, um dia que ele poderia ter feito muita grana, mas ele não fez quase nada por causa da ansiedade. Então a automação, ela resolve o seu problema nessa questão, porque uma automação, ela sabe exatamente onde ela vai entrar na operação. Ela sabe exatamente quando, ou seja, quando o contexto estiver pronto é que ela vai entrar. E isso é algo que muita gente não consegue ter paciência suficiente para esperar acontecer. E uma vez que a automação está com a operação aberta, ela sabe exatamente, ou ela tem que saber exatamente onde que ela vai sair daquela operação e onde que ela vai colocar o stop daquela operação. Então, esses dois pontos, quando você está utilizando da forma errada, ou seja, acreditar demais em uma automação, principalmente em uma automação que não usa um operacional consistente, e aí, além disso, você coloca uma alta carga em cima da automação, realmente a automação não vai funcionar. Eu trabalho atualmente com dois robôs. A gente tem o Alpha Pro e a gente tem o Alpha Flow. O Alpha Pro, ele é o carro-chefe, ou seja, ele é o melhor robô para você utilizar em uma conta de mesa proprietária, por exemplo. E eu quero te propor um seguinte aqui, coisa que ninguém nunca fez. Dificilmente você vai ver alguém que vende um robô pedindo para você testar primeiro o robô para poder você comprar ele. Os nossos robôs, eles são disponibilizados para venda, mas eu quero que primeiro você faça um teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu link aqui abaixo para você falar diretamente comigo. Eu vou te mandar o meu robô Alpha Pro para você testar por 7 dias. Você não vai me pagar absolutamente nada. Se você quiser, você pode colocar no simulador. Se você quiser, você pode colocar em uma conta patrocinada, em uma conta de avaliação. E aí você vai me perguntar, mas por que o seu robô é melhor do que os outros? É simples. O meu robô, ele usa um operacional que só comigo já funciona há 6 anos. Estamos falando de um operacional que resistiu à guerra de Rússia e Ucrânia, que resistiu à eleição do Trump, que resistiu a bastante contexto de mercado, resistiu à guerra de Estados Unidos e Irã, resistiu à guerra de Israel e Hamas. Então, o meu robô, ele usa esse operacional. Um operacional que eu já operei em opções binárias, B3, Forex, mercado americano e até em criptomoedas. E quase todas as vezes que eu opero esse operacional, ele tem uma assertividade acima de 80%. E é um operacional que funciona há 6 anos. Então, eu posso, com toda a tranquilidade do mundo, pedir para você testar e ver na prática o meu operacional sendo operado por uma automação na sua conta, sem você precisar me pagar nada. Durante 7 dias, você vai testar o robô. Você pode colocar ele, como eu falei, em conta de avaliação, conta simulada, conta patrocinada, onde você quiser. E olha só, não é só a automação que eu vou entregar para você de graça, para você fazer teste. Eu vou entregar também todas as aulas, como que você configura, os horários que você vai ligar, o gerenciamento que você vai utilizar. Simples assim. Então você que está vendo esse vídeo, quer testar uma automação no NinjaTrader, uma automação consistente de verdade, durante 7 dias, sem precisar me pagar nada, clica no link aqui abaixo, você vai falar comigo pelo Telegram e eu vou disponibilizar para você. Aí você vai ver na prática o que é uma automação séria, uma automação consistente e confiável operando para você. E ao final do teste, se você quiser comprar, a gente vai vender ele para você. Então faça o seguinte, clica no link aqui abaixo, fechou? Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto.